esse árabe aqui, hipócrita, né? Julga esses casal aqui porque eles fizeram uma reação, assim, um comento sobre migalhas para casa. um casal de Santa Catarina que criticaram as pessoas do Maranhão, que já fica lá para o norte, não é nem bem nordeste, mas já deveria ser norte, não nordeste. Mas fica dentro da área do nordeste. Aí ele critica, né? Esse arábico aqui critica essas pessoas, falando que eles são fascistas, isso e aquilo. Foto que a minha editora mandou. Agora, o que ele não entende está chegando. É que não entende não, ele entende, mas o que ele não aceita, esse homem feio aqui, o livro impresso, o primeiro exemplar, que também está em Terlula, vai ser preso amanhã. E vai chegar também na sua casa para quem comprou na pré-venda com desconto. Então, assim, se você quiser um descontão agora, corra lá e já compre lá na Amazon, que está com um belo desconto. Então, vá lá. Eu quero aproveitar e falar um pouquinho sobre esse livro, porque é o lançamento novo aqui da Planeta. Eu estou participando desse projeto, fui convidado para participar e estou muito orgulhoso desse trabalho, porque é um livro de lógica, é um livro de falácias lógicas, é um livro de filosofia. Então, agora, pela primeira vez, eu me embrenho de fato, né? Porque, assim, embora... É mais um Abdul textos, sabe? Envolvendo mais um turco Abdul aí no Brasil, um mendigo que veio de fora lá da Turquia, cujos ancestrais veio da Turquia de esquerda. E o pior é que essa miséria aqui, né, essa bexiga aqui que veio do Egito, do Líbano, ele finge ser... Peraí, fazer calar a boca. Essa miséria aqui, ele está sempre no meio, nariz de porrote, está sempre no meio, sabe? Ele não é nem carne nem peixe, mas ele fica querendo pertencer ao grupo para ver o circo se pegar fogo, ok? Esse aqui é de esquerda, né? Deve ser de esquerda. É de esquerda, esquerdista turco, de etnia turca. No Brasil, criticando esses povos, ok? Criticando esses povos, falando que eles... E agora, quando você vê que os brasileiros são copycats, quando eles imitam os americanos. Se os americanos cometerem suicídio em massa, essa racinha aí no Brasil também vai cometer suicídio, no Sudeste principalmente. Vão cometer suicídio também. Nada demais nesse bebê reborn, que é bebê novinho, né? Ai, tô cansada, já são quase meia-noite. Então, bebê reborn, bebê recém-nascido, nada demais dessas mulheres. Quer comprar, compra. Eu comprava um 100, que eu adoro bebê. Adoro bebê e animais, eu sou louca por bebê e animais. Eu queria ter uns 10 desse aqui. Se o macho pode ter uma boneca para fiorfar ela, para funke ela, por que não? Uma mulher tem um bebê tão inocente assim, lindo. Ai, não, tá possuído, e daí, coisa ruim. Deixa tá possuído, melhor que tá possuído por uma picanha por aí. Melhor comprar um bonequinho lindo desse. Eu compraria, se pudesse. Eu compraria, mas é muito caro. Eu não posso comprar. Queria eu ganhar de presente um bonequinho desse. E o que é que tem de mais, né? As mulheres têm isso. Até isso eles querem implicar. Até isso. E eu pensei que fosse da direita que está fazendo isso contra isso. Da esquerda também vai se lascar ou coisas ruins. Essas coisas fanáticas, doentes, fica tirando partido e agindo assim dessa maneira ridícula, criticando as mulheres por ter bonequinhos lindos aqui, maravilhoso, cozinha linda. Ele fala tanto, engraçado é que ele fala tanto dos povos saxões, né? Que são descendentes de alemães que vieram para o Brasil, cuja terra também já pertencia ao povo dele lá atrás, porque
essa terra aí das Américas pertencia a um povo de cabelos platinados, eram os albinos. Não pertencia a porcaria de Ásia nenhuma, foi a Ásia que invadiram com os negros, depois vieram com essa historinha, os árabes por trás disso tudo, com o dinheiro do óleo, sabe, pagando a boca das mulas que estava na Europa, calando a boca deles com o dinheiro de petróleo. É verdade, é verdade. Não quer entender, porra, um dia tu vai entender. Um dia tu vai dizer que eu tô certa. Então, falando que eles não podem ter a democracia de falar, né? Agora o que é engraçado é que... Aqui sou eu. O engraçado é que uma Zazá, Dona Lúcia Zazá, ou Lívia Zaruti, pode falar o que quiser sobre os brancos. Ah, porque branca é extravagância, as brancas, que ela vê branco e tudo, mesmo que não tenha branco lá, ela vê branco. Ela precisa de uma lente de 50.000 graus, para ver melhor, porque elas vê com os olhos do preconceito delas, a doença mental que elas têm. Eu não estou sendo preconceituosa, eu estou apenas rebatendo o preconceito, somente o preconceito que eu vivi aqui e o preconceito que eu vivi lá atrás no Recife, até mesmo com professoras, né? E um cara afro também matou meu irmão, matou meu cachorrinho, quando eu tinha só 8 anos de idade e meu irmão tinha apenas 21 anos de idade. Havia completado 21 anos quando ele matou ele a tiros, matou o nosso cachorro também, porque ele pela segunda vez ele queria arrombar nossa casa. E não pôde. Né? A segunda vez não pôde porque meu filho, eu tinha 8 anos, meu irmão rebateu, ele estava com 21 anos, na época, 1973, isso que aconteceu. E o que aconteceu foi que ele esperou meu irmão vir do trabalho, foi da escola que estava estudando para ser soldado, algo assim. E esperou ele e deu tiro neles e pegou o corpo e levou para bem longe. Entendeu? Ele e os gangues dele, a cambada dele. Minha mãe nunca viu o corpo do meu irmão, jamais. Minha mãe quase que enlouqueceu. O meu irmão parecia com o marido da Bruna Lombardi, o seu nome, Richelli, Carlos Alberto Richelli. Parecia com aquele rapaz lá. A mesma estatura, o mesmo look. Bem forte, ele lutou com esse cara lá para não roubar a casa da minha mãe pela segunda vez. Levou televisão, levou rádio, naquele tempo era radiola, levou a radiola da minha mãe, levou tudo. Enquanto a gente estava dormindo, e porque a gente não acordou, aquela miséria lá era macumbeiro, como se não bastasse, e usava também a erva. E minha mãe disse que foi tomar água pela madrugada, umas 2 horas da madrugada, foi tomar água e de repente ela viu uma fumaça pela casa e ela desmaiou. Quando ela acordou, ela foi para o quarto, mas quando ela foi para a sala que está, ela viu que a radiola, a televisão estava tudo missing, que quer dizer desaparecida, não estava mais lá. Aquela miséria lá tinha roubado. Ele vivia em outra área, alguns quarteirões de outro lado do bairro. E ele veio para nosso bairro. Pela segunda vez minha mãe havia saído do Prado para se livrar dele, foi para outro lado do Prado, para Madalena, e ele foi lá roubar novamente. Pela segunda vez. E a segunda vez o meu irmão impediu ele e ele terminou por matar o cachorro, meu cachorrinho de estimação. O bichinho, antes de morrer, ainda veio se despedir e caiu lá morto. Isso não é uma coisa que uma criança de 8 anos tinha que passar. Não importava a Zazá lá na escola, me chamando de branquela, já não baixava a Zazá lá, me chamava de fantasma, de branquela, mandava o menino bater em mim, arranhar os meus braços até sair sangue. Entendeu? A menininha magra, de 8 anos de idade, que por sinal era sempre doente, eu estava sempre doente.
né? Eu nasci com problemas no fígado, no coração, e a miserável dessa ainda faz isso, ok? Se eu estou viva hoje é porque eu já não quero morrer aqui, então eu me esforço não para morrer, ok? Mas não era nem para eu estar viva já, mas eu luto, eu vou dizer que eu luto muito. É aquela miserável fazendo isso, aquela rapariga, aquela putona dos infernos, aquela brechó dos infernos. Não, é porque é escura, os invasores são possuatura, são as vítimas, são as pessoas boazinhas, os brancos que não prestam. E o pior que nessa miséria assim, isso aqui é o miserável do velho aqui, ó, é tudo mentira. E ele é o tal que diz que os nordestinos não prestam, que o Nordeste, ele se finge ser Santa Catarina e do Rio Grande do Sul para falar mal do Nordeste, e ele se passa como Suíça para falar mal do Nordeste. Ele faz isso, ok? Ele faz isso. Então ele falou, ele tira meu comentário, estão tirando meus comentários. Quem não deve não teme. Se eles tiram é porque eles devem, e muito, e muito. O maldito velho aqui falou que a criminalidade aqui é muito... Mas por quê? Porque vieram do outro setor do Brasil, vieram de outras regiões para o sul, né? Você vê tantas pessoas que não são brancas, que estão no sul, não são brancas. E o Nego Di, o tal do Nego Di? É como minha mãe falava, cuidado com pessoas que quando não caga na entrada, caga na saída. O Nego Di ajudou os povos dele, a comunidade? Não ajudou. A tal da Zazalá, porque brancas vai lá para fora, tornam-se uma mucama de gringo, né? Isso e aquilo. Ela não tem que falar nada, porque as pessoas estão com a sua própria etnia, entendeu? Elas estão com a sua própria etnia, não vou dizer que são brancas, mas elas são tipo assim, norte-africanas, elas são com os povos da sua etnia, que é da Turquia. Qual é o problema? Não tem problema algum. Agora, pior foi ela ter uma etnia, não procurou o lugar dela, foi procurar o macho, que era Oriente Medista, né? O velho dela era Oriente Médio, era pardo, dessas raças aqui. Essa raça aqui, que esse cara aqui não é branco, isso aqui deve ser filtro. Né? Ela pegou um cara assim, Oriente Medista, e não foi branco, mas para ela é branco, porque a propósito ela quer demonizar e culpar e julgar as pessoas brancas de verdade. O cara dela foi dessa etnia assim, não é branco. Isso não é branco para mim, isso é turco. Vem do Oriente Médio, é uma raça mestiça, ok? Não é para mim, não é para um velho árabe miserável. Então, ela julga as pessoas, né, que fica com sua própria etnia como se fosse da conta dela, julgando a tal da Anne Bodione. Mas e aí? Ela ficou com a própria etnia dela. E a moça lá em Santa Catarina também. Ficou com a própria etnia dela, que é do norte da África. Qual é o problema? Uma tal de Bárbara. Aquela mulher cujo pilantra lá falou mal dela. O norte-africano lá falou mal dela, que ela peça bem nem branco é morena assim, é parda assim, raça parda Oriente Medista. Né? Então, se ela ficou com ele, ela mesma etnia, qual é o problema? Qual é o problema? O problema é você que ficou com um cara que não é da sua etnia. Você não teve vergonha na cara e você fala tanto que você dá valor à sua cultura, aos seus povos, ao Brasil. Você não dá não, você dá valor ao seu corpão aí gordo, obeso. Isso que ela dá valor, o corpão dela obeso. E não as pessoas do Brasil, principalmente as não africanas, ela não dá valor. É mentira daquela mulher. É mentira, aquela tal de Zaza Zaruti, é mentira. E ela está com inveja das outras. Não era. E o problema é que ela quer mandar mais na Europa, ela quer ser mais branca, entre aspas, do que as outras pessoas, entendeu?
Nesse caso não tem pessoas brancas nenhuma. A Bárbara não é branca, o cara dela não foi branca, a Dani Bogione não é branca. Mas elas ficaram com os povos da sua própria etnia. Qual é o problema? Né? Porque a Dani Bogione nunca casou-se com um homem branco. Foi turco, e o outro que ela está agora também não é britânico. Britânico que é uma nacionalidade. As pessoas têm que discernir entre nacionalidade e genealogia, right? Ok? Genética é uma coisa. E onde você nasceu, a região, a sua cidadania é outra, ok? Então, a mulher lá não fala mal dos brancos, ninguém fala nada, ninguém pisca uma sobrancelha, né? A ressurreição pernambucana foi o quê? Foi um massacre contra os pobres holandeses, a Chicanase. Eles vieram lá, construíram ponte, construíram os prédios, mas não foi bastante. Essa raça aqui, que veio do norte da África, como portugueses, entre aspas, porque os verdadeiros portugueses foram os branquelos, branco mesmo, de cabelos escuros, ou tinha assim uns arruivados, olhos azuis, que deveriam estar a maioria tinha os olhos cinza, azuis, ou os olhos esverdeados, que é os olhos que se chama no inglês de... é aqueles olhos misturados de castanho e esverdeado, amarelado, esverdeado, né? Bem, esses são os verdadeiros celtas, lusitanos, antes deles se misturar com os outros invasores que já vieram de fora. Invadiram a Europa, pegaram as mulheres brancas, tiveram relações com elas à força, vamos dizer estupro, né? À força, e geraram crianças, e outras foram levadas como escravas para o Oriente Médio. Isso foi mais ou menos 10 mil anos atrás. Ninguém fala. Eles falam dos 500 anos atrás, mas não 10 mil anos atrás. Já foi coberto pela história. Ninguém fala. Ninguém também quer falar. Mesmo se souber, não vai falar nada. Porque eles são os invasores, os bisnetos de invasores. E eles não querem falar, eles têm medo, porque eles não querem sair do Ocidente. A África agora está limpando, tirando todos os brancos de lá. Os que nasceram lá, a terceira geração de brancos. Ora inglês, ora portugueses, lusitanos, ora ingleses, ora holandeses, todos sendo expulsos. Antigamente, nas décadas de 60, eles entravam na casa dos brancos, eles pegavam uma foice, começavam a matar todos, degolando menino, crianças. Eu tenho um livro bem grosso, a crônica do século XIX, eu tenho, do século XIX até agora há pouco. Um livro bem grosso, eu tenho. E eu vi tudo isso, que era da mídia inglesa, que conservava todos esses em arquivos. Ok? Eu tenho no inglês. E eles entravam, eles matavam tudo. Agora eles não se importavam que eles adentravam a Europa desde dos anos do Cristo. É muito antigo, mas ninguém fala. Eles já adentravam a Europa e queriam mandar em tudo. Desde os tempos da Suméria, da Luméria, Sumar, que era aqui nessa região onde eu estou, entre Oriente Médio e Ásia, eles já adentravam, iam para o Ocidente, para o Oeste. É como a música Go West, life is peaceful there, go West, in an open way, go West, where the skies are blue, go West, this is what I'm gonna do. Entendeu? Parece até que eles viviam em carnificina aqui, e eles iam para lá. A música diz assim, go West, go para o Ocidente. A vida linda lá. Vá para o Ocidente.
onde o céu é azul. Vai para o ocidente, isso que eu irei fazer. Lá seremos felizes. Assim vai essa música do Pet Shop Boys. Ok? Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Depois de evitar essa porcaria de escravidão do caralho, da caraca, da febre dos ratos, que não aconteceu porra alguma. É tudo mentira. Tudo mentira. Ok? Fala aí, enquanto eles pegavam, os árabes empregavam esses africanos aí, mandavam eles pegar, catar, sequestrar mulheres, navios de pessoas brancas, e levava para o Oriente Médio para ser concubina, ser mucama, e estrupá-las, e ter filhos para ela, e forçava-nas a converter. Ok? Tem por aí os vídeos, é só procurar, porque são analfabetos e não querem, povo burro. Olha aí, a escravidão branca, o comércio do Otimã, do escravo do Otimã, os morocanos, outro era parte negros também, obedecia a... Não precisa nem ser cristão, não era cristã não, era outra coisa, celtas, a meninas brancas da Europa. Mas ele só sabe falar do branca. Ela está falando assim, 3 países de homens brancos que levaram o mundo a terminar a escravidão. A tal gorda Zazá deveria ver isso, a idiota céfala, do signo de peixe favelada, deveria ver isso. Essa moça norte-americana, que é mestiça afro-norte-americana, está falando a verdade, que sobre os países que aboliram a escravidão. Quem aboliu a escravidão que ainda tem no mundo árabe? Hã? Quem aboliu, se não os brancos? Quem aboliu? Quem aboliu? Quem foi a princesa Isabel, se não uma loira assim? Quem foi ela? Mas não, ninguém admite isso, como aqui também os meninos de 15 da Grã-Bretanha, da Austrália, vinham para salvar os povos aqui que estavam nas mãos dos nipões, que também, alguns brancos também ficaram aliados dos japas também, okay? Teve até brancos que foram aliados com os japas para adentrar aqui o sul da Ásia, do sudeste da Ásia e fazer massacres. Ele que era horrível, ele estrupava, matava, era como lampião, tudo gangsta, safados. Aqui. A barbaria da escravidão brancas, do comércio da escravidão branca, excedeu o número de pretos escravos nos Estados Unidos. Aqui, tem pessoas pretas que não são canalhas, e essas aí, pelo menos, são honestas. Elas podem vir da África, do Norte América, mas elas são mais racionais do que essas do Brasil. Os bichos do Brasil são realmente primitivos mesmo. Sei que tipo da África essa miséria vieram para ser tão primitiva. Esses aqui não, eles ainda isso aqui é misturado, mas porque ele tem mais educação assim, em termos acadêmicos, mais conhecimento, ele é mais aberto para a verdade, porque nós tivemos séculos de mentiras, como se fala, de mentiras, de histórias compradas pelo o dinheiro do óleo, do petróleo, do Oriente Médio, dos árabes. Eles compravam a verdade e calava a boca da mula branca que estava na Europa. Olha aqui, isso aqui era branco ou pardo? Branco ou pardo? E realmente eu não vi o que realmente acontecia, então não vou. Todo mundo pode
trazer as coisas para a invernalia, dizer que isso aconteceu, né? Isso e aquilo aconteceu, a gente nunca sabe. Ali, pegavam isso aqui, ó, os árabes pagavam eles, tiravam eles da África, pagavam eles, mandavam eles pegar essas mulheres celtas, levar para os árabes, como concubinas, que as mulheres deles eram tão feias, que eles preferiam as mulheres europeias porque são mais bonitas e diversas. Tem a fisionomia mais bonita e diversas. Eu já vivi quer dizer, tive uma lembrança de 2015, mas não foi com pessoas arábicas, foram outros, né, os mongóis, que tinha pessoas brancas lá no porão. E também tinha pessoas locais de outras tribos, a chinesa de outra tribo que ele colocava dentro do porão. Algumas estavam acorrentadas, eu vi elas acorrentadas na pagoda. As pagodas tem aquelas rail, que é onde a gente segura a mão para descer as escadarias. É feita de uns motifs assim, bem bonito, decorado. A cor era branca e rosa, assim. E entre aquelas coisas, aqueles motivos, que é os combebóis, eles colocavam a mão daquelas pobres coitadas e amarravam com correntes, eu via. E dentro do porão estava cheio, pessoas brancas, negros, eu não me lembro. Não sei se tinha ou não, eu não me lembro, mas tinha pessoas brancas e tinha também asiático lá dentro. O que eles fizeram eu não sei, mas eram pessoas prisioneiras, e eu era a cozinheira, eu era uma menina de 16, 15 anos por aí. E eu queria matar o miserável lá do imperador. Eu queria matá-lo. Eu odiava ele porque ele estrupava as meninas. E foi descoberto isto, alguém dedurou, e quem dedurou foi um próprio idiota, que também não era asiático naquela época, ele não era asiático, eu não via ele como asiático. Ele dedurou, ele falou, me traiu, falando que eu desejava matar essa pessoa, esse imperador. E eu fui morta. Mas isso foi uma das reencarnações. Não sei se foi eu ou os meus ancestrais. Pode ser sido os meus ancestrais, e eram italianos que estavam fazendo ali. Eu não sei, eram gregos ou italianos. E minha última reencarnação foi na Itália. Olha só. A minha última reencarnação foi na Itália. E o meu avô também era filho de italiano que foram para Portugal. E eles mudaram o nome de Vieira para Vieira, com um I, uma vogal. O nome dele era Lino Vieira, Lino. Lino Vieira. Vieira também é um nome francês. Ok? E ele passou, meu avô passou um bom bocado, minha mãe falou o quanto ele sofreu. O meu avô Lino Vieira, saiu de Portugal, da Europa, para o Brasil. Primeiro ele foi para o Sudeste. Aí naquela época não era bem assim desenvolvido, né? Pernambuco estava com um desenvolvimento melhor. Pernambuco, aquela área lá onde a Paraíba fazia parte de Pernambuco também. Ok? Eles se alastraram, eles ficaram primeiro assim em São Paulo, depois vieram para Minas. De Minas eles foram de barco para o topo lá, para a costa. E a Paraíba não tinha... não foi muito tempo que ela tinha se separado de Pernambuco, fazia parte de Pernambuco. Eles se alojaram lá na Paraíba, Campina Grande, onde a minha avó foi
betrothed, quer dizer, foi oferecida para casar com ele, porque naquele tempo ele vinha de uma cultura onde o casamento ainda era arranjado, né? Porque eles nasceram lá em 1900 por aí, um povo muito antigo. A minha mãe nasceu em 1927, ela me teve quando ela já estava quase beirando seus 40 por aí. Eu fui a última filha de 9 dela. E a minha avó e meu avô foram betrothed, quer dizer, já arranjados para se casar. Vieram de conhecidos, entendeu? Essas famílias que conheciam uma ou outra e davam suas filhas para casamento. Foi o caso da minha avó. Por isso que quando a minha mãe casou com outro homem que não era da mesma cultura dele, né, do meu avô, e que meu avô não consentia, meu avô queria que ela casasse com um fazendeiro loiro, e ela não quis. Ela preferiu meu pai. Ela falou que ela estava bewitched, enfeitiçada. Se for verdade, eu não sei. Talvez fosse a lábia do velho. O meu pai parece com o pai dele. Esse rapaz aqui, paraibano. A última vez que eu vi meu pai, ele estava nessa idade, foi em 1976. Ele parecia um pouco assim com ele. A fisionomia, né, a etnia, etc. Só que ele tinha os olhos, eu acho que ele também tem os olhos verdes. Que meu pai era parecido com ele. É uma raça mestiça. Então de volta essa beleza, né? Ele fala do Holocausto, como se Hitler tivesse matado negros, ou tivesse matado os asiáticos, e não foi o caso. Não foi. Em fato, né? Os aliados do Hitler foram esses aqui, ó. Aí os aliados do Hitler pagavam dinheiro do óleo, do petróleo, hein? Mussolini, os ancestrais do Mussolini, Al Capone, era tudo árabe. Ok? Quem não sabia, agora fique sabendo, viu? Ô, acéfalos, que eu sou muito inteligente. Eu não sei de onde eu vim assim tão inteligente. Eu sinto uma coisa e eu vou procurar para confirmar. Eu sinto e assim é. Como eu sinto, assim é. Eu preciso de provas. Was the Sunni Muslim cleric in charge of Jerusalem's. Aí, dinheiro do petróleo paga essa bicha velha aqui, esse velho maldito aqui. Só matou branco, matou os saxões. Isso é branco? Pra mim isso não é branco, não. Isso aqui não é branco, nem aqui, nem nos infernos. Isso aqui é pardo, árabe. Pagou o velho Hitler com dinheiro para matar saxões e os hebraicos. E a maioria foram saxões. Ora prisioneiros de guerra britânicos, ora poloneses, ora judeus. Não importa a religião, não quero saber de religião. Eu quero saber que eles foram, a etnia deles, eles foram loiros, saxões, eles mataram saxões. Ok? E a maioria dos poloneses, russos, são todos saxões germânicos. Isso a gente não deny, não pode negar. E esse velho aqui foi pago por dinheiro. Aqui. Os soldados de Hitler, árabe e negros. Soldados negros e árabes. Como o dinheiro não move montanhas, né? O dinheiro move montanhas, né? Aí, até brasileiro fizeram parte. Ei, brasileiro!
fizeram um pacto e juntaram o velho Baixote miserável para matar saxões. Brasileiro, então, e outros também se juntaram aos japoneses para matar as pessoas aqui do sudeste da Ásia. Não foi brasileiro, foram outros, não sei, que depois eu vou descobrir. Eu não sei de onde eles foram. Ah, foram os pardos alemães, sim. O Himmler era aqui, misturado com o Oriente Médio e germânico, Himmler. É para saber quem é Himmler, quem foi Himmler. Que? Eles se juntaram com os japoneses para massacrar o massacre de Nancy na China, o Sudeste Asiático também. Olha aí. Parece de Uganda. O fenótipo é ugandês. O Congo. Isso aqui, esse bicho aqui é do Oriente Médio, umas coisas assim. Isso foi tudo planejado para matar os brancos. E a suástica, como foi dita, não é uma coisa alemã, não é uma coisa germânica. É sim, alguns vão dizer, mas é ariano, sim, a Cefalas, ariano Minimares, o Marte. É um título dos reptilianos idiotas. Os primeiros arianos foram os central-asiáticos e sul-asiáticos. Os Pashtuns lá no Paquistão são arianos. Alguns norte-indianos são arianos. Persas são arianos. E aí? Daí? Agora o quê? O velho Baixote era tão burro, e aquele velho também era misturado com o Oriente Médio. O velho Hitler, ele era misturado com o Oriente Médio. A sua cara não nega, o velho, o senhor é do Oriente Médio. A sua fisionomia não nega, velho. Esse aqui é misturado com o asiático. Eu posso ver aqui o crânio gordo. E tudo, né, que sai para fora é asiático. Talvez do lado da Rússia. Era o Himmler. Esse aqui, vamos ver a fisionomia, um pouco hebraico, também hebraico. Aramaico, vamos ver. E um pouco lá do central da Ásia. Uzbequistão. Veja como eu sou boa nisso, sou craque. Sou capaz de ver as pessoas, de ver a etnia ancestral das pessoas só para olhar pela fuça. Que é o Uzbequistão. Asiático, Uzbequistão. E até hoje, quem faz parte do Putin, da cara de bruceta do Putin? O velho foi da cara de asiático, minha, que velho feio. Sarará da cara da Ásia. Quem faz parte da trupa dele? Asiático. Asiático. Aí, você vê a tropa deles, é todos asiáticos. Para massacrar os brancos lá de Kevin, sei lá o que, lá da Ucrânia. E sempre foi assim, tem um tipo de triade aí, um tipo de máfia que vem de fora para acabar com saxões, acabar com celtas, porque já é uma coisa oculta, isso mesmo. Eles querem eliminar algumas linhagens que foram dos primordiais aqui na Terra. Então eles se juntam para orquestrar um plano
nefário, sinistro, para acabar com essa linhagem aqui na Terra. Então, o Abdul Rahman, se a tal da Zazá, ou Lívia Zaruti, que não deixou, quer ser tão, que a mulher é tão patriota, é tão, né, pró a linhagem dela, que ela ainda adere com o nome de um cara que é turco. O nome Zaruti não é italiano. Nisso ela é tão burra que ela não vê. E eu que sou mais velha, e eu sou mais cabeça, né? Eu sou super inteligente. Eu deveria estar na faculdade, tão inteligente que eu sou. Eu sei que o nome de Zaruti não é bem romano, latino, etc. Ele vem do Oriente Médio. Poderia ser Zanuti, sim, mas não Zaruti. Zanuti, que é italiano. Zaruti é outra coisa. É uma versão italiana já modificada. E ela ainda adere com esse... Ela é tão patriota que ela deveria ter o nome de Maria da Conceição da Silva, ou Maria Severina dos Santos. Não, ela tem o orgulho, ela tem vergonha do nome dela de nascença, português, coloca um nome que ela acha ser italiano, mas na verdade é turco. Uau! Disso ela se chama, o tiro saiu pela culatra, backfired. Saiu pela culatra. Pra quê? E dizer, não, as mulheres, essas mucamas de gringos, né, ficam lá porque querem, como se fosse da conta dela. Ei, mulher, vai tomar conta do teu rabo, mulher. Tu não tens uma mãe, uma irmã, uma tia aí, não? Para aquietar periquita aí, aquietar o teu espírito aí inquieto, o espírito restless spirit, que é o espírito inquieto, o espírito do Hakunimi. E cala a boca. E como se fala, né? Eu não. Eu podia ter o nome desse velho aqui, que é quase japa. É o nome assim, sobrenome quase japa. Eu não coloco, eu coloco até as iniciais do pai dele. Entendeu? Eu não coloco, eu não quero esse nome. Então eu coloco só o nome da minha mãe, Vieira. Eu tenho o orgulho de ter o nome Vieira, que é o nome da minha mãe. Tenho um orgulho. Que é a minha linhagem. Até umas pessoas que eu conheço aqui, né? Perto, que é vizinho também, coloca o nome da mãe. No Facebook não coloca o nome do pai. Parece até que eles não têm orgulho de ter o nome do pai. Eu também não coloco o nome do meu pai, eu não gosto. Ok? Então, se aquela mulher pode falar o que quiser, se as pessoas podem falar o que quiser, por que não uma pessoa não, vamos dizer assim, de descendência europeia? Por que não? Por que as pessoas são proibidas de falar em seu próprio território quando as Américas faziam parte da Europa há algum tempo atrás? E não da África, e não da Ásia, porque não faz sentido. A lógica está lá. Ô canalhas, não é que você é idiota. Você é canalha, o que é pior. Um idiota para aprender, o canalha nunca aprende. Leva-se vidas, entendeu? Leva-se vidas para aprender. A Europa e as Américas era chamada outrora de Atlântida. Ok? Se estendia ali do sul ao norte. E ao norte estendia a Rússia.
Bering, que era tudo Atlântida, fazia parte também da antiga Grécia e ali o Reino Unido. Somente a sua sede era ali nos Reinos Unidos, perto ali da Ibéria, a Ibéria também. E no central das Américas ali tinha uma cidade totalmente feita de cristal, ali onde é a Bahamas, que eles trouxeram africano para ficar lá agora. Antes lá viviam outras pessoas, também elas também foram genocidadas, mortas, destruídas. Eles fizeram questão de destruir todas elas, para não ficar remanente de uma história que foi apagada. Porque onde eles vêm, eles querem apagar a história. Quando eles invadem, eles querem apagar a história. Ok? Essa é a verdade que ninguém quer ouvir. Antigamente, em Pernambuco, eles matavam as pessoas, também europeias. Mataram holandeses. Isso é justiça? Mataram os holandeses, matavam Brancadias e vieram com uma desculpinha de Inquisição. Mentira! Mentira, não foi Inquisição coisa nenhuma. Foi a propósito, porque ela era europeia, Brancadias, ok? Ela também era hebraica, de linhagem hebraica. Mataram ela, sem pena alguma, e roubaram o que ela tinha e afogaram ela. No lago lá. E aí, eles falam tanto, né? Falam tanto da Europa, do Ocidente, etc. Mas eles... stop essa frescura de... Os americanos estão chorando, forçados a deixar a África depois de sua entrada, de sua chegada. Viu? E quem são os americanos? Não são americanos brancos, não são, porque eles não mostram aqui, são suas diáspora. São as diásporas que foram para as Américas. Nem eles estão aceitando esses povos. Nem eles. Tem uma cuja mãe africana vendeu ela. Possivelmente para comprar cachaça. Vendeu no mercado escravo lá. Ela foi vendida para um casal de afro-norte-americanos. Ok? Quando essa mulher cresceu, ela soube da verdade, ela e a irmã dela, que elas foram vendidas, ela foi de volta para a África para procurar suas raízes. Ao chegar lá na África, sabe o que aconteceu? A mãe biológica, né, a Maria Parideira lá, aceitou-nas, mas com uma condição. Primeiro, ela mentiu que ela foi sequestrada. Quando ela não foi sequestrada, ela foi vendida. Segundo, ela ficou explorando as filhas e querendo sugar elas, sabe? Tirar leitinho delas de dinheiro monetário das filhas. Pediram dinheiro para isso, 1.000 para isso, 1.000 para aquilo, 1.000 para isso, 1.000 para aquilo. Aí quando as filhas fizeram assim, mas eu nasci aqui, como é que eu não posso ficar aqui, amada? Mãe, ela falou assim, não pode, para ficar aqui, porque você já foi para lá. E quando foi a miserável que vendeu as próprias filhas, não pode, para você ficar aqui, você vai ter que pagar uns 3.000 em dólares, isso e aquilo. E também me manter aqui, me ajudar aqui. Veja que narcisista. E depois são os povos brancos que adotam esses povos que não prestam. E são às vezes até caluniados, sem mercê alguma, sem piedade alguma. Cadê a justiça? E quando eles falam, as serpentes tentam calá-los. A semente da serpente. E aí esse caso aqui na Tahiti,
matava bebê por $3 no Haiti. Matava os bebês por $3. Jamaicanos e pretos americanos chorando, forçada. Essa mulher aqui, ela foi vendida. Esse rapaz aqui explica. Esse que rapaz é africano, da África mesmo. Forçada a deixar a África depois de sua chegada nesse vídeo viral. Eu acho que ela é jamaicana ou norte-americana. Ela foi vendida pela própria mãe africana e chegando lá foi sabotada pela própria mãe e explorada. Ela conta a história dela aqui. Elas contam a história da própria linhagem dela, próprias genitoras, os genitores fazendo isso com as próprias filhas. Pôde fazer uma justiça de vendê-las. E ao falar isso, eu entendo, eu sou ciente que tem muitas pessoas trabalhadoras, sofridas na África. Eu não estou desmerecendo, tentando demonizar todo mundo, não. Tem muitas pessoas que sofrem muito na África, que são batalhadoras, trabalhadoras, né? Demais. Tem pessoas também que são honestas, que tentam ganhar seu fufu de cada dia, né? Sua comida de cada dia. Nós todos analisando todos eles. Mas aqui eles falam, eu escapei a escravidão moderna na Nigéria, mas milhões ainda choram. Milhões que estão na escravidão. Agora eu pergunto, o que eles querem? Mais um knight, né? Aqueles cavaleiros brancos, de cabelos pratinos e olhos azuis, vir no cavalo branco e salvá-los? Não, eles mesmos têm que fazer para merecer. Os brancos já fizeram sua parte. E para usar certo que falar, porque escravizaram. Não, miséria, não foram eles tantos que escravizaram. Eu não sei nem que foram esses britânicos do Norte América. Quem foram eles de verdade? Porque britânico é uma nacionalidade. Não, hoje em dia, antigamente eram os saxões e os celtas, latinos e outros, né? Outras raças. Hoje em dia é uma mistura da peste, ninguém sabe quem é quem, e ninguém sabe quem foram esses britânicos, entre aspas, que realmente escravizaram esses povos no norte das Américas. Realmente ninguém sabe. Porque já foram encoberto tudo, já foram apagado tudo, a verdade. Ok? Então, antes de você abrir a boca para falar bosta, pensa novamente, infeliz. Entendeste? E com o caso das Latinas Américas, é outra coisa também. Esses que escravizaram os povos, não esses africanos aí, alguns foram os que vinham para ter uma vida melhor. Os que migraram hoje em dia também eles estão vindo. Vamos falar o que daqui a 10 anos, a 100 anos, 50 anos? Que foram que escravidão novamente? Vai se danar. Por isso que os homens brancos não querem mais eles na Europa, porque vai reverberar, vai ter uma repercussão no futuro, num distante futuro, onde eles virão, os seus ancestrais virão para falar que seus ancestrais foram escravizados one more time, uma vez mais, e não foram, não todos. E quem os escravizaram foi quem? Seus próprios árabes queridos, desses aqui, essas anteninhas aqui, né? Esses aqui, esses aqui, eles que vieram para o Brasil como pseudos lusitanos, pseudos portugueses, quando nada tinham de portugueses, árabes, castraram,
castraram nós, os pretos. Até hoje eles ainda massacram esses povos. E não são os brancos, não. E novamente eu vou falar, Zazá, que pelo presente nós vemos o passado, a cépala racista, mulherzinha. Os árabes foram pior que os europeus. Professor Paulo Mumba faz essa leitura, faz essa palestra na origem da escravidão no país dele. Olha aqui, eles falando, agora estou sabendo, né, meus amigos? Bravo, congratulations, parabéns para vocês. Pelo menos os africanos estão abrindo a mente, não os acéfalos mestiços aí no Brasil que se acham africanos de verdade. Vocês vão para a África, ninguém vai receber vocês lá. Sinto muitíssimo. A não ser que vocês tenham grana, muita grana. Aí eles vão aceitar vocês, senão eles não querem vocês lá na África. Sinto muitíssimo, vocês acham que são tão africanos aí no Brasil e no norte das Américas, né? Ou seja, nas Américas inteiras, né? Os árabes foram o pior. Eles foram pior que os europeus. Professor Prolo Mumba faz essa palestra sobre a origem da escravidão em... Esse eu amo, Zazá, Zuzu. Vocês amam. Vocês amam barbuda, cara de buceta barbuda. Parabéns, meu senhor. Tá de parabéns por pensar melhor. Finalmente. Eu estou feliz pelos africanos que eles estão walking, né? Que quer dizer despertando, não como os brasileiros, os acéfalos aí. Na origem da escravidão na África. É simples, é só vocês lutarem, né, para o continente deles, fazer acontecer, fazer trend com as outras pessoas que querem contribuir para o desenvolvimento da África, construir mais escola para seus povos, mais investimentos nos trabalhos, no comércio, serem fazendeiros também, né? É como diz um chinês, foi lá, e ele tinha um empregado que era africano, eles estavam discutindo, né, argumentando sobre o passado, a história. Aí eles falaram sobre os europeus, não, sobre o chinês, o China. Ele pergunta ao africano, por que vocês são tão backwards, são tão primitivo, retrogrado em desenvolvimento? Aí o africano respondeu, por causa da colonização, blá. Aí o chinês falou o seguinte, mas eles também contribuíram para o nosso desenvolvimento e veja a China como ficou. Em contraste, porque a China nós sabemos que era o quê? Era comunista, né? Da esquerda comunista. E o que aconteceu? Eles não tinham o desenvolvimento que tem hoje. Quem o ajudou? Quem o ajudou? O Satanás branco. Os que são até hoje perseguidos, demonizados, julgados, etc. Porque as pessoas que os julgam não querem ver a sua própria sombra, né? Então, eles contribuíram com o desenvolvimento da Coreia, da China e do Japão. Eles fizeram isso, os britânicos e os americanos. Aí o Jacef vai perguntar, mas por que eles fizeram isso? Talvez eles quiseram alguma coisa, algum investimento, alguma coisa em troca, eles não fariam isso por nada. Talvez, sim, mas quem não ia também querer alguma coisa em troca? Né? Afinal, não é o mundo assim. Eles também não fariam mesmo se eles tivessem que ajudar a Europa? Não fariam? Não fariam. Seja hipócrita, rapaz. Essa é a vida na matriz material aqui. É você
dar e receber, né? Talvez eles queriam em troca alguma coisa pelo desenvolvimento que eles faziam, eles cobravam tarifas, entendeu? Mas ele investia com o dinheiro dele, ajudava esses povos. E eles ajudaram a Coreia a se levantar, o Japão e a China, graças ao demônio branco. E então, né? Aí os chineses falaram assim, mas eles não ajudaram, e veja a China. Eles foram receptivos, né, com o desenvolvimento do país deles. E hoje, você vê, hoje em dia, a China é um exemplo de desenvolvimento moderno. Certo ou não? Não é mesmo? Aí eles perguntaram aos africanos, por que vocês também não aprenderam alguma coisa com o homem branco? Afinal de contas, eles não vieram com sua contribuição intelectual e outras coisas para ajudar? Por que vocês não aprenderam nada? Aí o coitado ficou assim, sem resposta, não sabia o que falar, né? Porque eles precisam também de apoio, mas também precisam do apoio de seus governantes, de seus líderes. E se os líderes são corruptos, como é que o lugar vai prosperar? É como em algum caso no Brasil, no Brasil apenas não, nas Latinas Américas, onde tem governos corruptos, certo ou não? Eu estou falando mentira? É isso que acontece no norte da África, governo corrupto, certo ou não? E em algumas partes da Ásia, do sudeste da Ásia, certo ou não? Certo ou não? Estou certa. É assim, Latinas Américas, sudeste asiático, África e alguma parte do Oriente Médio, onde tem governo corrupto, tem problemas sociais e econômicos, certo ou não? Eu estou mentindo. Quem falar que eu estou mentindo é um bando de hipócrita, porque não quer enxergar a verdade, viu? E muito também chauvinista, que só pensa em cor, só pensa em raça. Eu não estou pensando apenas em cor, não, eu estou pensando na verdade, na justiça, porque o homem branco foi muito demonizado por ser a pior raça aqui do mundo. Esse velho aqui não queria nem que a filha casasse com um homem branco. Aí ele falou assim, quando, não sei quem, né, a minha filha tinha um homem, acho que é um pilantra lá, paquistanês, que mora na Finlândia, queria se entrosar com ela. Aí ela falando assim, o homem da Finlândia, ela não falou assim, o homem asiático na Europa, ela fala assim, o finlandês, aí eu falei finlandês, verdadeiramente finlandês, a saxão, loiro. Não, na verdade ele é do Paquistão. Minha filha, diga na verdade, ele não é finlandês, ele é asiático na Europa, não é verdade? Ah, isso, então fale, com 41 anos, parece que tem 14. Aí o pai, mas ele é finlandês, ele é europeu. Aí, não é. Aquela, né, ela me falou. Eu não estava lá porque eu estava lá e dizia assim, ela, depois que me falou, eu falei isso para ela. Se estivesse na minha frente, se vai falar assim, ei, tu não fala do europeu aqui não, porque foi um europeu que tirou a tua filha daqui e levou a tua filha e tua neta quando tinha 13 anos e abriu as portas para elas, tá? Na Europa, na Inglaterra, e hoje em dia tem o quê? Bolsa de graça, e ambas estão daqui, nasceram nesse local. E hoje em dia, na Europa, elas têm bolsa escolar, elas têm cirurgias de graça, grátis, e estão aí recentemente, só uns 5 anos aí, e com 3 anos, assim que chegaram já obteram, nem esperaram um ano. Aqui você espera para uma vida, você morre sem direito algum. Sem direito à saúde, sem direito a um trabalho, sem quase direito a nada. E ainda sendo massacrado e humilhado, entendeu? São meias coisas, mas não, o homem branco é ruim. Aí a minha filha tapou a cara do pai, né? Tapou o rabo do pai. Falou assim, mas quem levou a tua filha para lá, para a Europa, quem foi? Se não um homem branco. Abriu as portas para ela lá. Ela e a filha dela, que é filha de asiático, e o trouxa lá que recebeu ela e a filha. E hoje em dia o que ela faz? Ela sai com a cunhiola de asiático que está lá na Europa e vai para baladas, vai para a França, da Inglaterra vai para a França, vai para a Itália, vai para a Alemanha, vai para o norte lá, bem no norte mesmo, né, da Europa.
E fica nessa. E vem aqui no que traz a filha dela, só vem sozinha, com a curriola de desocupados daqui, dessa área aqui. Entendeu? Que homem aceitaria isto? Que homem aceitaria isso? Só um babaca. Um babaca. Abre a perna pra todo mundo. Abre a perna pra todo mundo. E vem uma ideia. Eu quero ver se um africano ou um asiático qualquer, um brasileiro qualquer mestiço, faria isso com a mulher. Uma ova que faria, uma ova. E vem aquela brechó aquela raspúcia lá do canal Zazá, Lívia Zaruti, falando que os homens inteiros não prestam quando ela casou com um não branco. O macho dela nem branco foi, para ela demonizar todos os homens brancos, colocar tudo numa cesta e rotulá-los como demônios, isso e aquilo. A miséria casou-se com um pardo como esse aqui, ó. Casou-se com um pardo como esse aqui e disse branco, a miserável lá racista. A dona Lúcia, a professora Carrasca. Ok? Essa é a verdade que ninguém quer ouvir. Essa é a verdade quando a pessoa fala, é porque a pessoa é neurótica, quer saber de mundo, ela diz, porque quer ser intelectual, as mucamas de gringo, isso e aquilo. Pelo menos na minha época, né, eu vim para aqui porque eu fui enganada. Ele falava, eu não tinha nem 20 anos, não tinha nem 19 anos ainda. Ok? Eu ia fazer 18. Se eu soubesse, eu conheci a peça com 16 anos. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu digo até para minha filha. Eu digo para ela o seguinte, se eu soubesse o que eu sei hoje, com essa idade, pensa que eu queria me casar e vir para aqui? Eu não queria, não. Outra pensa que só tu sofres. Né? Não é só você, não. Agora você quer arrumar mais massa para sua família, machos dessa região. Não, porque ele é de lá, ele não é de lá, ele é daqui, já foi para a Europa velho. Mas ainda tá, a cultura dele ainda está enraizada, ainda mais Pashtun. Pashtun é o que? É uma tribo lá no Paquistão que é bem, vamos dizer assim, bem tradicional, né? Essa idiota que se entrosar com ele, com 2 filhos. Não faça isso, que se depender de mim, eu vou, não. Melhor não. Logo que é de escorpião, manipulador e razinza, bem mesquinho com dinheiro, daquela mata não sai coelho. Então fica aquela idiota lá, né, falando das mulheres que para ela é brancas. Aí dizer, esse branco quer saber muito, são escravagistas, são isso e aquilo. Aí eu pergunto, qual branco que está escravizando alguém hoje? Ela pode provar isso? Aquelas que escravizam são mestiças. E a derrotada, inchada, obesa, não vê. São mestiças de Minas Gerais. É mestiça, ela não vê a cor amarela não, amarelada, que não é branca, pálida mesmo. Pálidas são brancos, ou as rosinhas. Tem dois tipos de branco, é o pálido, que se chama de fantasma, lesma branca, vela branca, etc., que é um pouco rosinha, e tem os bem rosados, né? Trump já é outra coisa, já é uma anomalia caropinada, já é outra coisa. Tem os avermelhados, tem os rosinhas, né? E tem os pálidos que são também rosinhas quando estão sadios, senão não ficam rosinha, não estão doentes. Ok? Então, ela não vê, para elas todas são brancos, ela quer demonizar os brancos, sabendo que aquelas pessoas a qual ela julga não são brancos, de verdade, certo? Esse é o caso daquela mulher invejosa que o problema da Itália não é dela, ela não é italiana. O cara dela, o macho dela é velho, não foi italiano. E muitas mulheres, eu, por exemplo, eu não vou me meter com as asiáticas brasileiras, que tem a etnia asiáticas, ou fenótipo asiáticos, que casam-se com asiáticos. Eu não tô nem aí, tô nem aí, você me vê me meter, eu não tô nem aí, eu não vou falar, porque essa asiática se misturou com esse homem asiático, blá, 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 blá. Eu não tô nem aí, porque só mesmo o que difere é a língua, o grupo linguístico, a cultura e a nacionalidade, só isso, mas a etnia e a linhagem é a mesma coisa, eu não vou interferir.
Pois é, problema deles. Ela também ela não é branca, eles que se entendam aí. Mesmo se ela se entrosar com um africano também da África, agora ir para a África ninguém quer, né? Ninguém quer. Se ela se entrosasse com um homem assim, né? Ninguém também poderia dizer nada, porque ela não procurou um homem assim. Porque ela procurou um árabe da Europa. Por quê? Por que se entrosar com árabes da Europa? Agora encontra-se muito nervosinha, muito agitada, né? Porque saiu da Europa. Na verdade, ela queria ficar na Europa. Esse povinho gosta de ficar na Europa. Como se não tivesse também afro lá na Europa. E aquelas que não dá valor ao Brasil. Tem tantas da etnia afro que não dão valor ao Brasil e à terra que ele deixa. Entendeu? Eles não dão valor. Eu tenho essa colega que parece com asiática, ok? E eu vou mostrar mais ou menos a careta dela, para dizer que ela é misturada, ela é cabocla. Não importa, eu sei que várias mulheres que têm a etnia brasileira de mistura de asiático eu digo são tribais, entendeu? Aqui pertence à Ásia e negros, elas não reconhecem o Brasil. Uma vez que eles estão fora, eles não reconhecem, eles metem pau no Brasil. A colega das minhas irmãs, ela mudou-se para a Europa e ela se diz, sabe que ela nunca disse que ela é brasileira de Pernambuco, de Jaboatão lá, tribal. Ela nunca fala. Ela diz que ela é holandesa com cara de asiática. Ela diz que é holandesa e ela não quer usar de maneira nenhuma o sobrenome do pai e da mãe. Ela quer usar do homem. Do homem agora. Antes era outro nome holandês. Hoje em dia é o nome inglês. Porque ela casou-se com 2 homens, um holandês e um americano. Agora ela tá com o nome inglês. Ela não quer que ninguém veja ela como uma pessoa que é do Brasil, mistura de negros, africanos e asiáticos índios. Ela não quer, ela tem vergonha. E vem aquela peste lá dizendo que são as brasileiras, são as outras brasileiras de outra etnia que são metidas, que são isto e aquilo, que são não patriotas, etc. Né? Quem é patriota de verdade não fica com sobrenome que não é dela, de nascença da família dela. Entendeu? Isso é hipocrisia para mim. A mulher tá com inveja. A mulher tem uma inveja horrível. E quanto mais ela tem inveja, mais ela não obtém nada. Cala a boca, Raramano. Abdul Rahman dos infernos. Eu acho que eu vou votar em Bolsonaro. Porque com essa frescura aí de esquerda, eu acho que na próxima eleição eu vou votar em Bolsonaro. Pra calar a boca dessas velhas. Que velho feio. Esse duende. Velho pilantra, manipulador. Ele pensa que ele é tão lindo, um velho safado que tem vergonha na cara. Já velho, não aprendeu nada na vida, essa bexiga. Disgusting. E faz as morrinhas que fizeram uma amendação com as pessoas que estão aqui há muito tempo sem poder sair, já que não paga tributo para eles querem fazer a vida da pessoa um inferno para fazer passaporte brasileiro. Realmente, viu? Acho que se eu pudesse, eu acho que eu queria ir para a Europa mesmo, ficar lá. Queria nada aqui nesse lugar, nem peste de América, está uma bagunça lá, um inferno. Até meus filhos que nasceram aqui não querem ir para lá, nem ficar aqui. Nem ir para lá, para as Américas. Querem também ir para a Europa, ou Austrália. Acho que eu queria ir para o Basque. É o meu sonho de ir para o Basque.
Os perenis. Eu acho que eu me cabia mais lá entre eles. Pelo menos eu tenho 30% deles na linhagem.